Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo, nós vamos responder a um inscrito que perguntou o seguinte: Moisés comenta sobre os homens desta nova geração que estão mais femininos. Eu tenho certeza que o que ele quis dizer é mais afeminados, né? Não é mais femininos. Os homens continuam masculinos, né? Agora eles estão desvirilizados. Isso é outra coisa. É um problema no âmbito psicológico e espiritual, né? Mas, modo geral, esta é a geração que os mais velhos, né, anos 90, 80, costumam chamar de a geração do fim, geração dos abobalhados, né? Mas nós precisamos olhar com carinho essa situação. É inevitável, né? Antes de mais nada, eu peço que você curta, compartilhe, ative o sino das notificações e não deixe de escrever aí nos comentários alguma observação que eu eventualmente me esqueça aqui, tá bom? Isso ajuda a pessoa que entra para ver o conteúdo, que ela reforce ou aprenda mais com os comentários de vocês, tá? Bom, direto ao assunto. A primeira grande questão que eu quero observar é a ausência de família. E quando eu falo ausência de família, eu não estou dizendo que o sujeito não tem pai, não tem mãe. Muitas vezes tem, tá? Só que há um tipo de ausência familiar que ocorre principalmente porque aqueles que deveriam ter a direção da vida familiar, a mãe e o pai, né, eles há muito tempo perderam o sentido do seu magistério familiar, da sua igreja doméstica, né? Eles perderam o sentido, inclusive, não por nenhuma má intenção, porque o desejo de fazer o bem a alguém, né, não equivale a fazer o bem a alguém, né? Você vê um diabético querendo ansiosamente abocanhar um doce e a sua impressão inicial de bem é saciá-lo, né? Mas não é assim que funciona. Você não pode fazer isso, porque esse bem, a priori, vai prejudicá-lo muito, né? Então, o desejo de fazer o bem não significa muita coisa, né? Então, o que eu observo com muita frequência é que os pais já eivados de uma mentalidade materialista, eles pensam que é bom dar aos seus filhos aquilo que eles não tiveram, né? Isso é até clichê dizer, eles acabam se esquecendo de dar aquilo que tiveram, né? Um homem não é uma camisa de marca, nem um tênis de marca. O homem, ao contrário, é um sentido de finalidade e de dever diante desse sentido de finalidade. Só que ninguém desenvolve o senso do dever recebendo tudo na mão, tá? E como se não bastasse ser, então, a família ausente, muitas vezes, daquilo que mais importa para um jovem em formação, que são conversas, que são instruções no sentido de convívio, né, que convence, que força a adesão através do exemplo, né? Você tem coisas muito difíceis de enfrentar, principalmente porque, vamos dizer assim, já existe toda uma noção social ao redor dele, disposta a fragmentá-lo, né? Disposta a destruir a sua autonomia, a sua capacidade de reflexão. O jovem está desamparado, totalmente desamparado. Porque
há um certo interesse em criar seres absolutamente voltados ao consumo de trivialidades, porque, né, o capitalismo é um sistema muito eficiente do ponto de vista econômico, talvez não, é o melhor que existiu, que existe no sentido de suprir, vamos dizer assim, erradicar o problema dos bens básicos, né, essenciais para a vida. Ele não só supriu, mas deu muito mais acesso. Por outro lado, ele tem uma mecânica de funcionamento que necessita de uma certa alienação. Tá? O que é essa certa alienação que eu digo? O capitalismo não impede ninguém de se informar, de conhecer a verdade e se tornar, vamos dizer assim, imune aos engodos que ele precisa. Tá? Então essa é a vantagem desse sistema, principalmente onde a vida política é gerida por uma democracia. Mas, por outro lado, ele também fomenta uma necessidade inerente de imbecilização. Tá? Ele tem uma necessidade de futilização do homem. Tá? Por quê? Ao mesmo tempo que ele facilita o sujeito a comprar um livro, né, ele precisa fazer esse sujeito se interessar por coisas que são completamente triviais, estúpidas e bestas, como são, por exemplo, o caso das roupas de marca. Isso para citar um. Para que haja um constante movimento da economia. Não é à toa que a Honda, por exemplo, fabrica aquela Bros, né? Honda Bros, que tem um motor de plástico, né? Até o pessoal chama ela de brosta, né? Que estraga com 60 mil km, para o sujeito ter que gastar mais e oferece uma péssima qualidade por preços mirabolantes. Né? Então, esse é um sistema que tem muitas vantagens, mas ele tem muitas desvantagens. Quanto mais estúpido for um menino, quanto mais estúpido for um jovem, quanto mais alheio for um jovem, quanto mais um jovem sentir que o seu valor repousa no bolso, nas marcas, etc., mais importante ele é para o sistema, para o mercado. Então o mercado ele traz, veja, uma crítica do Marx que é interessante, é que ele dizia que o capitalismo tornava qualquer coisa produto, né? Qualquer coisa, o sofrimento ele torna produto, tudo ele torna produto. Ele torna negócio, né? Então, para o bem e para o mal, você tem negócios de todas as naturezas. É bom que, nesse conjunto, nesse contexto, a família deveria instruir o jovem para que ele encontrasse nesse manancial de itens aqueles que o elevem e o aperfeiçoem como pessoa. Mas não é isso que acontece. A dependência das famílias, então, cai no abismo do inatingível. Tá? Do inatingível conforto, bem-estar. Porque não há uma medida suficiente de conforto e bem-estar se você não tiver um senso de limite que vem da percepção da real necessidade e utilidade das coisas. Tá? Então, os pais querem trabalhar cada vez mais para dar cada vez mais condições de se adquirir bens, serviços, etc. E então não instruem essa molecada para que eles façam aquele processo de garimpagem cultural para encontrar o verdadeiro ouro. Então, enquanto os pais estão lá trabalhando para que o filho consuma o máximo de conforto possível, quem está demandando o primeiro plano da percepção dos jovens, né, é aquela primeira camada superficial
do sistema econômico que requer a bestialização. Né? Não importa o que você vai consumir, só consuma. Né? E os meios técnicos, os meios de persuasão se tornaram muito eficientes. Né? Houve tempo em que os meios de persuasão tinham que ganhar a sua consciência, porque a consciência era maior. Né? A consciência era maior do que o apelo das partes. Então, as partes que queriam, vamos dizer, atrair a sua consciência, disputavam a adesão da sua consciência. Mas agora nem isso mais acontece. É realmente uma intervenção química que os aplicativos fazem no nosso cérebro, né? Criando ilusão, criando uma torpeza de prazer, dopamina no cérebro, para te induzir a cair mais profundamente nessa camada superficial de bestialização que o sistema precisa. Tá? E o que acontece é que, descartado o apelo mercadológico das graças do capitalismo selvagem, tá? Em muitos lugares, por razões históricas que acho que todos conhecem, culturalmente, existe um fenômeno interessantíssimo que é o comunismo. O comunismo é um dos fenômenos mais interessantes porque, quando aplicado a essa geração da qual você me pergunta, até não li o nome do sujeito, o Medis Records, é o nickname do cara. O socialismo ele é a ideologia da mediocridade. O socialismo ele é eu sei que parece contraditório o que eu vou te dizer, mas o socialismo é, politicamente falando, o mais vagabundo produto que você pode encontrar no capitalismo no que diz respeito aos produtos políticos. Tá entendendo? Porque o capitalismo, principalmente nas nações democráticas, eles vão deixar que se lance todos os tipos de produtos, meus amigos. Só que existe o produto complexo e caro, né? Você, como eu disse, o jovem vai ter que cavar esse primeiro sedimento, essa camada de sedimento, para chegar no ouro. É um produto mais caro, porque depende de leitura, de discernimento. E quem deu o discernimento, falando jovem, cave mais fundo, não consuma o cascalho. Tá? Foi a família, e a família, infelizmente, já está perdida nisso. Tá? Então, o jovem encontra esse produto que é o produto mais fácil. Tá? Ele, numa ilusão materialista, o famoso por que o comunista de iPhone? Né? Tem uma razão por isso. É o consumista atroz, dos mais violentos que tem, totalmente ligado ao utilitarismo mercadológico que se impõe sobre ele. Nem é utilitarismo, viu? Porque qual é a utilidade de você comprar um tênis que vale R$20 por R$1 milhão? Não tem utilidade nenhuma. Né? Eu não estou dizendo que o Estado deve se meter onde é que as pessoas gastam ou não o seu dinheiro, não é isso que eu estou dizendo. Né? Porque comprar onde o sujeito gasta o dinheiro dele é problema dele. Né? Não é ilícito ele gastar com bugiganga. Se ele quiser comprar 1 milhão de paçoca, se ele quiser comprar tijolinho da Universal, é problema dele, onde ele gasta o dinheiro dele. Mas é imoral você comprar uma camisa que não vale 15 reais por 500, por 1.000. É imoral. E todo o sistema se beneficia disso e conta com isso. Como eu mencionei, o caso da especulação imobiliária, da especulação sobre bens, né, como são as motos, os carros, são infinitamente mais caros porque se paga isso. Né? Mais para exibir uns para os outros do que pela qualidade do produto, produtos miseráveis de qualidade. Né?
Nisso o brasileiro é péssimo, né? Ele tem uma mentalidade de consumo muito ruim, né? E que vem disso. Então, no mercado político, o sujeito vai comprar o quê? A ideologia mais fácil. Mas por que o comunismo é a ideologia mais fácil? Veja, os filósofos comunistas não são nada palatáveis. Eles são complexos e são... não vou dizer que eles são inteligentes, porque inteligente, grosso modo, diz respeito à sabedoria, e a sabedoria não tem a ver com o erro e a mentira. Tá? Mas eles são muito sagazes. E eles são, se a gente usar a inteligência em sentido vulgar, que é tipo de uma expertise, eles são gênios da expertise. Então, é óbvio que o comunismo filosófico não é comprado por ninguém, a não ser por filósofos acadêmicos. O que é comprado é, na verdade, o comunismo vulgar, que é o comunismo moral. Porque o comunismo moral, ele é um subserviente do capitalismo. Poucas coisas auxiliam tanto o desenvolvimento de metacapitalistas do que o comunismo moral. A formação de idiota, acabamos de dizer, ocorre porque, não vou dizer idiotas, né? Estou sendo radical aqui. A formação de pessoas muito vulneráveis, excessivamente vulneráveis, se dá pela ausência de família, certo? Acabamos de ver aqui. De diversos tipos. Pode ser ausência física mesmo, o pai fugiu, covarde, a mãe abandonou, o pai. Ou essa ausência da paternidade na maternidade no sentido de estar próximo do filho. Assumir as responsabilidades pela educação moral do filho, espiritual. Né? Então, o comunismo, o comunismo moral é antifamília a priori. Ele vai convencer esse garoto abandonado de que o culpado do seu abandono, seus pais, são parte, seus pais, que ele já nutre uma dor pela ausência, o comunismo vai vender um aspecto muito sutilmente, ele vai dar uma resposta à dor desse jovem bastante fácil. O comunismo vai dizer, esses pais, né, eles são arcaicos, são retrógrados, eles são opressores da sua liberdade. E isso vai se somar a um sentimento já deformado e não tratado. E vai se transformar numa revolta. Então o comunismo é aquele produto do mercado simples. Podia se anunciar assim, tem uma ideologia política, tem a voz política, tem opinião política, de modo rápido. Você compra esse produto, você abre, ele te dá um monte de lições, seja assim, faça isso, faça aquilo, sem nenhuma reflexão de porquê. Exceto que o que convém muito nesse produto é que ele basicamente não diz que você deva mudar nada do que você já é. Você é um sujeito totalmente mercadológico, entregue para as marcas. Você acha que seu valor está nas coisas e não em você. Você já mede os outros pelo que as pessoas têm e não pelo que elas são. E nesse momento, então, você encontra o produto perfeito. Né? O produto para quem a sua mediocridade nada precisa mudar. Ao contrário, todos os seus ressentimentos e incompreensões, eles são lustrados ao invés de podados. Você está entendendo? É a ideologia mais vagabunda da prateleira e que mais convém. Porque ela sempre vai agradar um grande público. Porque ela é o que é encontrado mais fácil. Ela é a perpetuação dos vícios que fomentam a mentalidade medíocre que o mercado precisa. Tá?
como nós dissemos, ela vai piorar a relação das famílias por um sentimento vendido ali de revolta. Então ela vai continuar desfazendo as famílias, vai formar um jovem deficiente, que vai ter deficiente no sentido de que ele terá essa deficiência de formar uma outra família saudável mais para frente, vai perpetuar, portanto, esse sistema de jovens imbecilizados através dos seus filhos, né? Que continuarão buscando nas coisas e não em si, né? Continuarão buscando no mundo as coisas e não em si, nas coisas do mundo, do mercado, vão continuar consumindo a rodo. Continuar comprando. Vão detestar a ideia de família, portanto, a herança não é um problema, não vai precisar ter herança, não tem filho para gastar o dinheiro, vão gastar mais com as coisas, né? E se formarem uma família ou terem um filho acidentalmente, se não o matarem no aborto, tá? Vão simplesmente abandoná-lo, dar a ele uma educação deficiente, entregar a educação nas mãos do Estado, que é o mesmo que entregá-lo aos piores algozes de que se tem notícia. Não estou dizendo que o homeschooling é a salvação do mundo, não. Estou dizendo que a ausência de família faz com que a escola seja muito mais perniciosa. E esse jovem, quanto mais desamparado de família ele ficar, mais necessitado do Estado ele ficará. Vocês estão entendendo a dureza aqui? Vou dar um exemplo. Antigamente, quando um membro da família ficava doente, haviam vários filhos, geralmente 5, 6, né, que podiam se revezar ali para cuidar, por exemplo, do pai idoso. Todos sofriam uma cota, formando o que seria a dedicação de uma vida para aquela pessoa. E a mentalidade que se tinha era a de que o pai que estava ali sofrendo, ele não pensava em eutanásia, em suicídio. Não. Porque a noção cristã, a noção teocrática, né, teocrática não, perdão, a noção teocêntrica de honrar pai e mãe, o decálogo, né, fazia com que o pai não se sentisse um peso para o filho, para os filhos, ou para o único filho, muitas vezes, porque o filho não viu o pai como um peso. Tá? Eles viam como uma retribuição, muitas vezes jamais na mesma altura da dedicação daquele que, com todos os seus erros e acertos, lhes deu a vida. Então, esses filhos cuidavam dos seus pais se amparavam nos filhos, e era uma responsabilidade que não pesava, porque ela era uma responsabilidade eivada de amor. Mas a mentalidade mercadológica, cara, que os pais compraram, as pessoas foram comprando, diz que quanto mais filhos, pior. Mais gasto. Então se abandona o filho, os que têm se abandona nesse sentido sentimental, de amparo emocional. E enfim, quando o sujeito envelhece, ele se vê como um peso para seus filhos e os filhos veem o pai como peso. Porque eles precisam ganhar a vida, são poucos. Então a família já não é mais o amparo da velhice. E nesse sentido, as pessoas vão clamar a quem? O que era o esforço subsidiário do Estado, isso é intervir só quando a família, as pessoas não pudessem, as organizações orgânicas da sociedade não pudessem fazer, aí vinha o amparo do Estado. Não, o Estado vai ter que vir em auxílio. Com os pais cada dia mais fora de casa, os filhos cada vez mais sozinhos, entregues a si mesmo, vai aumentar a dependência da escola. Então você vai entregando tudo nas mãos do Estado.
Por isso as encíclicas sociais dizem que o liberalismo abre caminho para o comunismo. Liberalismo econômico, né? Então, agora saindo um pouco dessa terrível constatação que fazemos, nós percebemos que a sociedade, ainda para dar um toque final, ela está sendo moldada para destruir a família, para pulverizar o homem. Os empreendimentos construtivos fazem prédios absolutamente, apartamentos absolutamente pequenos. A especulação joga os valores lá em cima. Então é evidente que o jovem que consegue finalmente adquirir a muito custo sua casa, ele não vai ter a expectativa de ter muitos filhos porque ele não tem espaço. Simplesmente porque ele não tem espaço. Todo um lobby mercadológico do segmento, por exemplo, dos pets, vendendo os pets como substitutos dos filhos, ao ponto de vender-se uma elevação do cachorro ao patamar de pessoa, das mais gritantes. E se o cachorro pode então subir à altura de um homem, saiba que quando você o faz, o homem desce à altura de um animal. Então, quando você diz que você não pode matar um boi lá para o consumo, ou quando você diz que uma vaca leiteira está sendo estuprada porque estão tirando leite dela, você está colocando a mulher que é estuprada no mesmo patamar de uma vaca leiteira. Você está colocando o homem no mesmo lugar de um boi. E como então não bastasse toda essa sociedade se voltando para a antifamília, os jovens comprando esse resquício, essa ideologia fácil do comunismo, que fala muito da distribuição dos bens, mas não ensina ninguém a produzir bens. Essa geração, então, é acostumada a tudo receber do bom e do melhor. Isso, do bom e do melhor que eu falo, é um jovem que recebe roupas novas, que não são de marca, mas ele tem as suas roupas novas, sempre, mas ambiciona a marca. Isso já é muito grave, já é um sinal trágico. Não que ele não possa receber, ele deve receber todo o amparo material possível. Só que a ilusão da riqueza é que faz uma pobreza dura. E essa noção, ela não é exterior, ela é interior. Você não se contentar, como eu disse bem no começo, o limite que vem de você, que é dado por você, por um senso, um sentido de por um sentido de saciedade. Tá? Você poderia aumentar muito uma determinada coisa, mas você vai se dar por satisfeito e vai deixar de buscar o excesso daquilo. Isso nos leva agora para o esvaziamento da vida. Os jovens foram então convencidos, né, que a vida espiritual, por exemplo, que é um excelente caminho de libertação do jugo da matéria, da escravidão da matéria, que a vida espiritual é uma paranoia de fanáticos, de loucos, de infantis, né? Então, vende-se também como um produto a religião Peter Pan, uma religião cuja finalidade dela não é elevar o teu espírito, alimentar a tua alma, mas a finalidade dela é única e exclusivamente te dar êxtase, o mesmo êxtase que um show de música te proporciona, um êxtase musical. Isso é um plano muito bem feito, porque esse produto, consumido a longo prazo, faz um mal danado à saúde espiritual. Por quê? Se você confunde a presença de Deus
com o êxtase de uma música, né? Esses shows que se dizem de religião, né? Que se dizem religião. Se você confunde isso com o êxtase, a presença de Deus com o êxtase da música, o que que acontece com uma música quando você ouve ela 1000 vezes? Você se enjoa. Só que o que que acontece com uma música que você ouve 1000 vezes e você enjoa, mas você achava que a presença de Deus estava ali? Simples, você acha que Deus foi embora. Se ele foi embora, ou ele te abandonou, ou ele nunca existiu. Então, o sujeito que fica numa fé medíocre, ele compra o falso catolicismo, o falso protestantismo, o falso judaísmo, o falso islamismo, ele compra o bonitinho, o fofo. De qualquer forma, nenhum desses produtos superficiais e falsos, que é mais ou menos como uma aula de slides. É tudo dado para você mastigado e a substância mesmo você não encontra. Não alimenta nada. Então a religião ela passa. Eu disse isso no vídeo sobre o livro Quarta Humanidade. O problema da igreja que você encontra em toda parte, mas ela virou uma ONG, é que ela é um simulacro. Né? Você encontra ela em toda parte, mas a fé verdadeira você não encontra em parte alguma, nem nela. Então, o caminho espiritual, que é a libertação do jugo da matéria, fechado. Muito dificilmente o jovem consegue acessar a verdadeira religião, quebrando a visão infantil que deram para ele sobre ela. A visão mentirosa. Lembre-se, você vai encontrar dentro do mercado o Catecismo da Igreja Católica, grandes livros, C.S. Lewis, de autores protestantes, etc. Você vai encontrar grandes homens de espírito de todas as religiões. Mas você vai encontrar também os medíocres, que falam sobre esse assunto, que é o Dan Brown e tantos outros. E isso vai vender muito. Porque lembre-se, este é o produto falso da primeira camada do mercado, cuja necessidade é a idiotização. Né? O idiota ele consome, vamos dizer assim, um pouco de tudo e ao mesmo tempo ele não consome nada. É como se de tudo ele tivesse um genérico, um simulacro. Né? Ele quer estudar Aristóteles, mas ele não lê a metafísica, ele lê Um Café com Aristóteles. Né? Ele quer conhecer sobre religião, mas ele não lê o catecismo. Ele quer conhecer a Igreja Católica, mas ele não lê o catecismo da Igreja Católica. Ele vai ler Dan Brown. Né? Então, ele vai se... E do comunismo, a mesma coisa. O comunismo ele tem o pacote comunista super legal, que é o pacote militante básico, que é o pacote que diz: você não precisa melhorar em nada, você não precisa ter virtude nenhuma. Se você é como você quiser ser. Né? Seus fetiches são opções que devem ser respeitadas pelos outros. Se não respeitarem, são preconceituosos. Né? Você não precisa saber ler, porque se você não sabe se expressar e alguém dizer que você não sabe se expressar, eles têm preconceito linguístico com você. Você não precisa conhecer as coisas, porque isso é cultura burguesa. Então, você é perfeito. É um produto que você encontra ele diz: você é perfeito, você é perfeito. Com a sua estupidez, você é perfeito. Você não é um produto que te faz se tornar, que te pega ali sem saber tocar um instrumento musical e vai passo a passo até você virar Mozart. Não. Ele é um produto que pega o Chimbinha e fala que Chimbinha é Beethoven, é Mozart, é o grande astro sublime e acabou, bastou. Bastou aí. O sujeito se convence então de que ele é perfeito. E então, quando o mundo lhe diz que ele não é perfeito, o mundo está errado. Então, o jovem é inerentemente um revolucionário, porque o mundo está errado. O mundo não me compreende. Não, é que você comprou um produto que diz que a sua mediocridade é certa, que diz que o seu nanismo moral, ele é o ápice da moralidade. Você é um crítico, um filósofo nato. Você não precisa ler os pensadores. Ai de quem te acusar, dizer que você está errado. Só que aí vem aquele problema. A mesma empresa que
compram o discurso, né, woke, é a mesma que tem pedido para os setores de RH não contratarem mais mulheres, nem pessoas negras, nem homossexuais, porque não aguenta mais essas pessoas, porque elas estão se prevalecendo dos superdireitos que lhe foram concedidos. Então, é como se o movimento identitário tenha andado e voltado para o mesmo lugar. Queremos acabar com o preconceito e voltaram aqui criando um preconceito que, né, as próprias empresas que tanto apoiaram isso estão tendo sérios problemas com isso. O que acaba acontecendo é que, vejam, esses jovens, eles não têm mais um momento com eles mesmos. Eles não têm mais aquele momento noturno da reflexão prodigiosa sobre si próprio, sobre a morte, sobre o destino, sobre quem eles são. E esse mundo de ilusões que sempre vende a melhor imagem de todo mundo nas redes sociais cria um parâmetro da realidade falso que eles não conseguem alcançar e eles não obtiveram. Vejam, quem tinha que ter lhes dado o sistema mercantilista, capitalista, etc., vende essa merda, essa ilusão. Mas lembre-se, vende também os livros e etc., tudo que você precisa para saber que é uma ilusão. Só que quem tinha que ter te dado a instrução para achar esse outro caminho era a família, e a família não deu. Então, quando o jovem para refletir, ele não encontra mais as respostas. E isso deprime profundamente. Profundamente. Isso consome mortalmente. Isso é destruidor, realmente. Porque você é só humano, demasiado humano, pululando nessa anarquia dos átomos. E isso não é nada. Se o seu valor como mulher é o mesmo da vaca que está dando leite, porque se a vaca está sendo estuprada por isso, como dizem esses movimentos pró-animais aí, então você está no patamar da vaca produzindo leite. O homem no patamar do boi. Ou seja, qualquer momento a sua vida pode ser requisitada por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Se eu sou aquilo, se o meu valor está nas coisas que, em teoria, me pertencem, porque nada nos pertence de fato, eu quero ter aquilo que, aquela moto mais cara, aquele carro mais caro, nem que isso custe a vida de outra pessoa. Meu Deus, quando a gente chega ao ponto de nos confundirmos com coisas e nos considerarmos muitas vezes abaixo delas, né? Porque quando uma pessoa diz não matem mais frangos para alimentar as pessoas, porque todas elas vão ter dinheiro para comprar esse paralelo aqui, esse produto paralelo que dá a mesma proteína para ela, ela está dizendo: deixe que as pessoas mais pobres morram para salvar os frangos. Deixe que as pessoas, as famílias que vivem de um determinado comércio, né, morram de fome. Nós chegamos a esse ponto, né, onde a petição para salvar tartarugas, né, tem uma infinita adesão. Mas, infelizmente, a contra o aborto não. Então, o ovo de tartaruga é mais importante do que a criança no ventre materno. Então, nós chegamos no ápice da desumanização, em que se aceita como uma pauta política, como um grupo de verdadeira reivindicação política, que se invada um território, peguem crianças e mulheres e estuprem, corte a cabeça das crianças
queime mulheres vivas, como se isso fosse política, como se esse grupo fosse defensor de uma pauta. Não, o ser humano caiu muito baixo. E então, o jovem, quando fica sozinho consigo mesmo, e ele se pergunta: quem sou eu? Ele não encontra nada. Ele não encontra nada. Ele não encontra mais nem o nome dele. Ele quer mudar o nome dele. Se ele pudesse, ele se chamava Naruto. Se ele pudesse, ele se chamava Super Saiyajin. Se ele pudesse, ele não encontra. Como você não quer? Como você quer que o homem assuma a sua personalidade, a sua natural compleição física e espiritual, se ele não é nada? Por que o homem pode ser quem ele quiser, como diz a ideologia de gênero, o homem atual? Ele pode ser o que ele quiser porque ele não é nada. Ele deixou de ser um alguém. Isso é horrível. Imagine isso. Tudo no mundo tem uma causa material, formal, final e eficiente. E o homem não. Ele deixou de ter. Você pode ser o que você quiser, dizem. Mas se eu posso ser o que eu quiser, eu não sou nada. As coisas do mundo não podem ser o que elas querem, mas eu posso. Então as coisas que existem no mundo são mais coisas do que eu sou ser. Elas são mais ser do que eu sou ser. Ficar sozinho consigo mesmo, sabendo ainda que esta parca e pobre vida miserenta vai acabar, é o segredo da mais profunda depressão. Da mais profunda depressão. Tá? Então, esse jovem, como é que o mercado vai fazer para preencher esse abismo espiritual deles? O mega capitalista financiará os vários movimentos que são, vamos dizer assim, a incorporação desse produto vagabundo, né? Para que eles enchem a cabeça do jovem de pautas rebeldes, que se apresentam como libertadoras, mas que, na verdade, só corroboram com o sistema. Você é um metacapitalista, então você quer manter esse sistema de destruição da família para que as pessoas continuem sendo cada vez mais materialistas. O que é que você faz? Pega aquele partido que aderiu ao comunismo, financia ele, porque ele vai continuar pregando contra a família, revoltando as pessoas, enchendo a cabeça delas de bandeiras que não significam nada. Então o vazio existencial vai ser preenchido com bandeiras que não significam nada. Então, o canastrão do partido é um sujeito que vive bifurcado entre o metacapitalista que ele quer ser e o arrebanhador, vamos dizer assim, que é o trabalho dele. O trabalho dele não é liderar o Brasil, não é fazer a revolução do proletário. O trabalho dele é arrebanhar gente idiota, mantê-los idiotas em benefício do metacapitalista. Porque dentro desse sistema social, ele vai ganhar e vai se tornar cada vez mais uma pessoa capaz de agregar bens para ele mesmo, agregar bens para ele mesmo. Né? Então são os grandes canastrões. Né? Todos esses partidos de esquerda são assim. Todos. O comunismo é isso. Então, meus amigos, vem a decepção com o ideal que se professa a longo prazo. E que olha, é trágico porque a mulher, quando se dá conta do ideal que a fizeram comprar, já não pode mais ter filho, por exemplo. Tá lá solteirona, triste, sozinha, abandonada, vai morrer velha no asilo. Né? No asilo do Estado, do grande Estado, que financiou tanto. E a gente sabe como é o tratamento lá. Né? O jovem que foi atrás da moto vai para a cadeia. Porque aquele mesmo capitalista da Honda, que quer o seu dinheiro,
né? Que quer ver você se foder para arrumar alguma coisa para comprar a motinha dele, que ele cobra caro pra caramba e não vale aquilo, ele quer que o Estado te prenda se você roubar. Tá? O cara do seguro, meu amigo, o seguro vive disso, entendeu? Então você é todo. A única coisa descartável aqui é você. Todo o seu ideal é uma mentira. Tudo que você acredita é uma ilusão que sustenta o capitalismo opressor que manda nos partidos de esquerda. Entendeu? O capitalismo liberal, o capitalismo violento. Né? Enfim, aí vem o seguinte. Agora eu vou responder a pergunta: por que os homens estão ficando cada vez mais afeminados? Bom, primeiro, porque lhes falta os elementos espirituais com que perceber que eles não precisam do mundo. Não nessa relação de dependência do mundo. Quando as pessoas se viram contra a família, que é um processo, como eu já lhes disse, como nós já identificamos aqui, é um processo da desilusão com a família para a revolta da família, que ocorre quando o cara compra o produto fácil, que é o comunismo moral. Quando finalmente isso ocorre, há uma carência inerente em todas as pessoas por afeto. As pessoas estão sempre eivadas de um vazio interior que só pode ser preenchido por amor. Só que o amor possível nesta vida, que vem de uma família para mim, e que eu dou depois na família que eu construo, né, se perdeu. E o amor sublime, que a todos preenche e traz a alegria possível nesta terra, e é sublime depois, que é Deus, é um caminho obstruído. Botaram um desenho infantil da igreja como se fosse um painel na frente do caminho real. Então, como você vai preencher este vazio? Adivinha só. Você vai preencher o seu vazio naquela patota de falsidade, que é o falso filantropismo, a falsa solidariedade que o partido oferece, que a esquerdalha oferece, que esta matilha de sugadores e destruidores da personalidade oferece. E você vai querer fazer de tudo por esse pseudo-amor que exigirá tudo de você. Exigirá que você engula todas as constatações da realidade que o seu bom senso te dão. Que você engula toda a verdade da lógica. Que você engula todo o seu sentimento de afeto por tudo que é nobre e que eventualmente contradiga a cartilha. Você, então, buscando o afeto daquela comunidade, aqueles amigos, pseudo-amigos, não? Aquelas pessoas, você vai estar disposto a se despojar. E você estará disposto a comprar qualquer mentira. Qualquer mentira. Porque você é um carente de amor. O amor de Deus te viriliza. Porque quando você tem Deus, o grande amor já lhe foi dado. E basta. Então você já não procura mais nas coisas do mundo aquela descompensação. Quem eu sou? Eu sou as coisas? Não. Agora Deus lhe dá, como autor da vida, todo o seu ser. Há em Deus um espaço para cada qual. Exatamente as tuas medidas. Te esperando lá. Então, esse amor te faz repudiar o que é excessivo,
o que é danoso, não conseguem te convencer de que você pode ser qualquer coisa, porque você já sabe quem você é. Você mais do que sabe quem você não é um bêbado perdido caminhando entre dois infinitos que são o nascer e o morrer. Você é um sujeito com uma finalidade. E para atingir esta finalidade, você tem que ter uma postura que exige de você que você encare as coisas que são mais valiosas do que a sua vida. Né? São mais valiosas que a sua vida. Mas que se você não enfrentá-las, você perderá a sua eternidade. Então você está em busca da sua eternidade. E, portanto, você não quer se galantear aqui nesta terra com tudo de superficial que há. Você encontrou o eterno que existe em você e, portanto, a saciedade. Tá? Então, isso que viriliza. Saber quem se é, saber por quem é definitivamente amado, saber o que amar viriliza o homem. Diante deste grande Deus, a humildade de saber e compreender as próprias imperfeições e saber que não é Deus que tem que se adaptar a nós, mas nós a Ele, isso nos dá aquela humildade que falta aquele produto comunista que diz que você é perfeito como você é. Você sabe que não é. Você sabe que é um caminho de elevamento moral, porque Deus é Jesus Cristo. Então, como é que nós vamos chegar a este ponto? Como é que nós vamos nos aproximar dele? Então, o caminho da família e o verdadeiro caminho de Deus resignam um homem, colocam ele de olhos abertos diante dos engodos do mundo. Mas é por isso que se declarou luta de morte contra a família, porque ela é péssima para o capitalismo e para o comunismo. Entendeu? Que são aliados para destruir o homem. Aliados para destruir o homem. Não se combate o comunismo sem se combater o capitalismo. E não se combate o capitalismo sem combater o comunismo. Entendeu? São as duas faces de Satanás. Entendeu? Então, por que o homem se desviriliza? Porque ele vai comprar todo o lixo. Depois que estão bloqueados, vamos dizer, os receptores da virtude no jovem. Tá? Quando se destrói a família, se destrói a religião, se destrói os valores da autoridade institucional digna. Ele não tem nenhum ponto de apoio, exceto aquele ethos, aquela patotona de ignorância que o obriga a ser um imbecil. Mas ele quer, porque é ali que ele é amado, ele é ouvido, onde ele conversa, onde ele se sente amparado. E aí ele mergulha, cabeça funda, na pilha profundíssima do cascalho desta montanha. E se perde. E na busca pelo tudo, eles encontrarão o nada. Na busca de querer ser tudo. Tudo, eu quero ser mulher, eu quero ser homem, quero ser um lobo, quero ser um cachorro, quero ser tudo, porque eu não sou nada. Buscando tudo, eles encontram o supremo nada. E quando eles caem no supremo nada, eles encontram o abismo da tristeza, da depressão, do suicídio. E as farmacêuticas, meu amigo, adoram. Os metacapitalistas que te venderam todas as ilusões, te revoltaram com todas as circunstâncias, vão vender muito remédio para você. Isso quando você estiver bem. Depois
forca. Por fim, todos aqueles pseudo-amigos que você fez tudo para iludir, cada um deles terá o seu próprio nada a enfrentar. E no final, você vai terminar como Niemeyer, repudiando, né, a velhice e a idade, porque nada encontra de bom, esperando a inevitável morte trágica por nada. Ele conseguiu tudo pro eminente homem. Homem nenhum. Então, o vazio, depois que essas pontes vitais da virtude foram cortadas, todo lixo que entrar, meu amigo, vai proliferar. E só vai acabar na morte, na trágica morte. E o que é que morreu? Morreu um alguém que jamais se descobriu, um alguém que se fez uma coisa como tudo é coisa, abaixo de muitas coisas. Portanto, a gente tem que se compadecer dessa trágica geração que fica atrás do celular ali, olhando esses montes de vídeo que sobem ali e mexem com a dopamina deles. Porque eles não têm ideia da armadilha e da vítima que são. Dispostos a matar e morrer pelas maiores burrices do mundo. A se revoltar contra todos os que de fato o amam, seja os pais, seja Deus, e comprar todos os inimigos que exige deles que eles não sejam um algo, que eles sejam meros instrumentos de um ideal perverso e estúpido. Vocês estão entendendo a gravidade das coisas? Eu me felicito profundamente. Eu vi nesse Reddit da vida, um comentário, um sujeito falando, olha, eu tenho acho que 10 anos ou 15, não lembro. É verdade que um dia houve isso que as pessoas falam, que os homens brincavam na rua e que as pessoas brincavam na rua, elas se xingavam e não tinha policiamento politicamente correto. E como que eles achavam isso melhor? Pois é, meus amigos dos anos 90, 80, para lá. A nova geração não sabe mais o que é o gosto da liberdade, com maturidade. Não sabe mais o que enfrentar o diferente. Já fez do Estado seu papai e aí segue confiando no monstro do qual deveriam fugir, como se fosse o papai carinhoso que os acolhe. Temos que rezar por essa geração. Rezar. Porque quando o caos chegar promovido por essa gente fraca e as vidas começarem a se perder, tudo bem. Para mim, eu sei para onde ir. Eu me esforcei para ir. Eu sei quem sou. E durante a minha vida eu fui. Porque eu sei quem fui, quem sou. Eles nem isso saberão. E todo mal que fizerem com os outros e que sofrerão eles próprios, nunca nem vai ter razão de ser. Tá? Porque eles não fizeram o que queriam, mas o que foram convencidos pela patota a fazer. Uma geração oca, sem coração e sem cérebro, movida pelos instintos mais selvagens. Tenho muita pena, sinceramente. Muita pena mesmo. Tá? Acho que por hora isso é tudo sobre essa geração de abobalhados, que infelizmente não surgiriam se a culpa não fosse nossa. Até a próxima.